Para a lição de amanhã, dia 22, a lição número 8 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, a lição Ansiedade e Depressão, nós vamos ver uma lição que vai nos levar a pensar sobre o ódio, né? A depressão por conta do ódio que aconteceu com Jonas em função daquela situação que ele vivenciou naquele momento lá, naquele período daquela época. E nós sabemos que na história bem conhecida de Jonas, Deus manda ele seguir para a cidade de Nínive e Jonas então embarca em um navio seguindo para a direção oposta, para Tarsis, lá para o sul da Espanha. E durante esse percurso Deus manda uma grande tempestade a ponto de fazer com que aquela embarcação fosse quase que destruída. E os marinheiros daquela embarcação, aqueles tripulantes, sabendo que Jonas ele era a causa daquela situação, eles então lançam Jonas ao mar, e a Bíblia diz que ali um grande peixe engole a Jonas. E Jonas, no ventre daquele grande peixe, ele então pode manifestar diante de Deus, orando a Deus, ele manifesta, ele expressa o seu arrependimento, ele ora e confessa o seu pecado a Deus, o que leva aquele grande peixe também a devolver Jonas, a vomitar ele de volta, e assim Jonas obedece a Deus e segue então para a cidade de Nínive, para proclamar a palavra de Deus conforme Deus queria que ele pudesse assim fazer. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio naquela época. Era uma cidade muito grande, com 120 mil habitantes, e também era grande o seu pecado. Por isso Deus queria que Jonas fosse lá e anunciasse então a palavra dele, pedindo o arrependimento daquele povo. Era uma cidade bem grande mesmo, que levava para ser cruzada a pé 3 dias de caminhada. E Jonas chega lá naquela cidade e ele, em um dia, ele cruza a pé aquela cidade, né? E só para confirmar isso, Jonas 3,3 diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E ele chega ali e simplesmente, em um dia, ele atravessa aquela cidade e ele anunciava da seguinte forma, conforme o versículo 4 do capítulo 3 diz, ele dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele falava simplesmente isso, e durante um dia ele fez esse percurso falando: ainda por 40 dias, né, e Nínive será destruída. E para a tristeza de Jonas, os ninivitas eles se arrependem, eles se arrependeram e então se converteram em massa. Versículo 5 diz, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Versículo 5 do capítulo 3. E a palavra diz que até mesmo o rei daquela cidade, ouvindo da palavra, também procede da mesma forma. Tristeza dele porque Jonas esperava que eles não se arrependessem e fossem então destruídos. Era a expectativa de Jonas em relação àquele povo. E porque isso não aconteceu, deu tudo ao contrário, Jonas começou a sentir ódio dos ninivitas, né? Ele tinha uma certa ira, depois isso se transformou em ódio. E essa situação de ódio que leva Jonas a um estado então de depressão, né? Porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos por Deus, né? Então foi uma transformação interessante, porque a ira nós podemos ter, todos temos ira, mas o ódio ele já é uma coisa que já se tornou extremo, né? Uma coisa extrema. E aí isso que é a coisa ruim, né? O que desencadeia, de certa forma, dentro da ideia de uma depressão, né? Uma situação de dificuldade. E o ódio de Jonas foi tão grande que ele pediu até a Deus para morrer. No capítulo 4, versículo 3, diz assim:
Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer, me é morrer do que viver. Me é melhor morrer do que viver. Deveria ser realmente um ódio bem extremo, né, para ele se sentir numa situação dessa em relação a pessoas que Deus mandou ele lá anunciar a palavra. E é interessante nós nos reportarmos ao livro de Colossenses 3:8, porque a Bíblia diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Como dissemos já, irar é uma coisa que acontece. Nós temos essa possibilidade da ira, mas a Bíblia recomenda da seguinte forma, em Colossenses, ainda na palavra de Deus, Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, diz assim a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, muitos de nós, em função da ira, que se transformou em ódio, que às vezes vem em nosso coração, nós às vezes não, a semelhança de Jonas, não estamos assim procedendo da forma de perdoar os outros, e assim nós caminhamos para uma depressão espiritual. E podemos sem dúvida afirmar que enquanto esse tipo de sentimento persistir em nós vivenciaremos momentos de depressão em nossa vida, momentos de angústia, momentos em que teremos tristezas, porque não estamos em paz, né, com Deus, e não estamos também em paz conosco mesmo, né? E aí qual é o remédio para isso, né? Para essa situação que às vezes atinge o nosso coração, essa ira que por nós é deixada ser transformada em ódio, e que então venha a nos dominar, venha a nos prejudicar em nossa vida pessoal. O remédio para isso se chama a graça de Deus, né? A presença do Espírito Santo de Deus em nós, né? O sangue de Jesus Cristo nos purificando e libertando dos nossos pecados, das nossas mágoas, também dos nossos traumas, né? Daquilo que está escondido em nosso coração, né? Em Jonas nós vemos como Deus, ele também está sempre presente, mesmo ao lado de quem está com o coração cheio de ódio, né? Deus não abandonou Jonas, ficou ali perto dele, ficou cuidando dele, ficou orientando a ele para que ele pudesse então se corrigir, que ele pudesse então melhorar. Isso nos dá uma ideia de que Deus está sempre pronto a nos socorrer, né? Deus está sempre pronto a nos socorrer. Então, diante de um quadro como esse, né, de ira que possa vir a se transformar em ódio, nós precisamos lembrar que nós devemos e podemos buscar socorro em Deus para que nós não fiquemos em depressão, não fiquemos assim prostrados, né, porque estamos odiando alguma coisa, odiando o nosso irmão, odiando alguém. Então é a solução que Deus está propondo para nós, né? Porque ter ira é aceitável, nós podemos sem dúvida admitir pela própria palavra, mas que ela não se transforme em ódio. Esse é o ponto aí essencial dessa lição da Escola Bíblica amanhã. Então, amanhã, passando vistas aí na sua revistinha de EBD, lição número 8, você vai poder dar uma pensada sobre esse assunto e também refletir e melhorar, sem dúvida nenhuma, essa questão, esse pensamento em relação à questão do ódio, da ira e daquilo que Deus deseja que nós façamos para que isso não nos leve a um estado de depressão, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos um excelente domingo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém e amém.